Olá, alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. Eu sou o professor José Regilmar. Estamos aqui com mais um vídeo das nossas atividades. Hoje nós vamos falar sobre reações de substituição. Esse tema fica dentro justamente do conteúdo de reações químicas orgânicas. Então acompanhe aqui comigo no quadro. Bom, para que a gente possa entender, o tema de reações químicas orgânicas, em particular reações químicas do tipo substituição, a gente precisa falar um pouquinho sobre o tema de reações químicas, que já foi discutido lá no primeiro ano, em que nós tínhamos reações de síntese, que era juntar dois materiais para formar um único produto, análise, que era fragmentar a molécula em pedaços menores, simples troca, que era a troca de uma substância simples por outra substância simples, na formação de uma composta e assim por diante. E nós tínhamos a dupla troca, que era duas substâncias compostas formando duas novas substâncias compostas. E nesse contexto poderia ou não haver aí uma reação de oxirredução. Dentro da química orgânica, há um leque de possibilidades de reações químicas. E dentre elas, nós vamos começar com a mais simples, que é a reação de substituição. Então, as reações de substituição elas vão ocorrer justamente entre hidrocarbonetos e outros materiais que eu queira fazer essa troca. Logicamente, os hidrocarbonetos vão perder um ou mais hidrogênios e esses hidrogênios serão substituídos por outros átomos. Tá? Dependendo do átomo que você está incluindo ali na estrutura do hidrocarboneto, você vai poder classificar esse tipo de reação de substituição que nós vamos ver mais à frente. Então, para começo de história, vamos analisar aqui essa representação bem simples. Eu tenho CH4, que é o gás metano, Cl2, utilizar aqui uma substância para catalisar esta reação química, formando CH3, que seria o cloreto de metila, e o HCl. O que acontece nesse processo? Tá? Aí, então vamos descrever aqui para você. Se nós representarmos aqui o metano de forma mais expandida, digamos assim, você vai olhar para o metano nesta configuração. Bom, e você vai ter aqui o átomo de cloro também nessa configuração. Vamos olhar para uma determinada ligação, mas sabendo que todas as outras são iguais. Fazer aquela representação de Lewis, tá? O par de elétrons aqui. Então, o que nós sabemos? Eu vou botar esse par de elétrons muito mais próximo aqui. Deixa eu representar aqui de forma mais maior para poder ficar mais visível, Como o carbono ele é um pouco mais eletronegativo que o hidrogênio, aquele par de elétrons vai ficar próximo do carbono e deixar o hidrogênio mais deficitário ali de uma carga elétrica. Então você vai ter um delta positivo e aqui no carbono um delta negativo. Tá? Uma polarização da ligação química. Enquanto que o cloro, por serem átomos iguais, logicamente não haverá aqui nenhuma polarização. É onde entra o tal do catalisador. Esse catalisador ele vai promover uma quebra heterolítica, ou seja, uma quebra em que a ligação química não vai ser quebrada de forma igual. Um dos átomos de cloro vai ficar sem aquele par de elétrons, então vai ficar deficitário de elétrons, ele vai ficar o quê? Positivo, Vai ficar positivo. Enquanto que o outro vai ficar com excesso de elétrons, então ele vai ficar negativo. Veja que agora eu tenho uma condição química, um ambiente químico mais favorável. E esse ânion de cloro, tá certo? Esse ânion de cloro, ele está muito reativo, então ele vai procurar um sítio para poder reagir com ele. Ele vai procurar quem? Ele vai procurar ali o hidrogênio que está com carga positiva. Consequência natural, vai ser formado logo o HCl, e o que sobrou da molécula, tá certo? Que é o CH3, que está negativo, com sobra de elétrons, vai ser atraído ou vai atrair com mais força o Cl+. E aí vai formar o CH3Cl. Tá? Então, na prática, o que você vai observar aqui? Você vai observar que houve a remoção de um átomo de hidrogênio e em seu lugar foi adicionado ali, foi substituído, na verdade, um átomo de cloro. Por isso que o nome é reação de substituição. A gente troca um hidrogênio por um outro elemento químico. Tá? E o mecanismo mais simples para a gente poder representar seria esse. E o que você vai observar? Você vai observar sempre a remoção do hidrogênio para
a entrada de um outro grupo. Agora, que grupos podem ser esses? É o que nós vamos ver aqui na sequência do vídeo. Então, veja só. Se você tem, por exemplo, uma reação de substituição, que é chamada de halogenação, ok? O que torna uma reação ser halogenação? É que há a presença de halogênios. Então, você tem aqui, por exemplo, um hidrocarboneto reagindo com X2, formando um CH3X mais um HX. E quem é esse X? Ele está representando um dos halogênios. Flúor, cloro, bromo, iodo ou astato. Tá? Então, toda vez que você tem uma reação de substituição e um dos componentes, ou seja, um dos reagentes envolvidos é um halogênio, então aquela reação será classificada como reação de halogenação. Agora, se um dos ingredientes, um dos reagentes, for o ácido sulfúrico, então esta reação será chamada reação de substituição do tipo sulfonação. Então acompanha comigo. Você tem aqui um hidrocarboneto reagindo com H2SO4, vai liberar sempre água e o hidrocarboneto estará ligado ao grupo sulfônico, que é o HSO3. Como é que funciona isso? Se você olhar para a fórmula estrutural do ácido sulfúrico, ele vai ter duas hidroxilas, certo? Dois hidrogênios ionizados aqui, né? Dois OH, deixa eu botar aqui direitinho, né? OH. E uma dessas hidroxilas, naquele mesmo mecanismo, de ter um grupamento ali, hidrogênio positivo, hidroxila negativa, né, que é o grupo que vai separar aqui, ó, o OH vai ser negativo, vai pegar o hidrogênio do hidrocarboneto formando água e o que sobra se conecta aqui por atração eletrostática. Então veja que esse composto ele pode ser representado pela forma OH-HSO3, sendo que a quebra vai ocorrer aqui, ó, de forma heterolítica, esse vai ficar negativo, esse vai ficar com a carga positiva, e é justamente esse grupamento positivo que vai ser atraído pelo carbono negativo que nós vimos na ilustração inicial, né, da lógica, né, da reação de substituição. Então, você tem uma reação que envolve ácido sulfúrico, você tem uma reação de sulfonação. Então, vamos ver o próximo tipo de reação de substituição. Então, se o composto, né, o hidrocarboneto, for reagir aqui com ácido nítrico, então a reação será do tipo nitração. Então nós já vimos halogenação, que fala das reações em que um dos reagentes é o halogênio, o outro é um hidrocarboneto. Sulfonação, que é o hidrocarboneto reagindo com ácido sulfúrico. E agora a nitração, que ocorre quando o hidrocarboneto reage com ácido nítrico. E a lógica, né, o mecanismo vai ser o mesmo. Né? Você tem ali um processo de polarização da ligação carbono-hidrogênio, carbono negativo, hidrogênio positivo. Você tem mais uma vez aqui a quebra heterolítica, certo? Sendo que essa hidroxila negativa e o grupamento NO2, que é o grupo nitro, vai ficar positivo. Essa hidroxila vai pegar aquele hidrogênio, tá certo? Lembrando que você tem aqui, ó, carbono, hidrogênio positivo, carbono negativo, lá na ligação carbono e hidrogênio. Essa hidroxila pega o carbono, formando água, e o que sobra é o CH3 mais o NO2, formando CH3 e NO2, formando ali um composto, um nitrocomposto. Então, em resumo, as reações de substituição elas giram em torno de três casos: halogenação, sulfonação, nitração. A halogenação envolve a substituição de um hidrogênio por halogênio. Na sulfonação, substituição do hidrogênio pelo grupo sulfônico, HSO3. E na nitração, você tem aí a substituição do hidrogênio pelo grupo nitro, que é o NO2, ok? A última pergunta que a gente pode fazer sobre reações de substituição é a seguinte: e se o hidrocarboneto for mais complexo, tiver 2, 3, 4 carbonos, e houverem ali carbonos primários, secundários, terciários e quaternários? O que fazer? Como analisar cada um desses casos? Então acompanhe aqui comigo no quadro para você tirar essa dúvida. Bom, pessoal, então, pensando nisso, certo? A gente pode estabelecer uma regra aqui bem interessante, tá? Para a gente poder pensar nisso.
Como os carbonos ali, eles também estão naquele entremeio, eles podem servir como doadores ou como receptores de elétrons. Quando você tem um carbono rodeado de mais carbonos, ele tende a assumir um caráter, ele tende a ter mais elétrons disponíveis. Então, na disposição ali, ele é um carbono mais negativo. Por isso que, na hora da substituição, se eu olhar para um carbono primário, ele tem pouca colaboração de outros carbonos, então ele tem pouca eletronegatividade. À medida que eu vou botando um carbono secundário, já tem a ajuda de outros dois carbonos com a eletronegatividade. E se eu tiver um carbono terciário, essa contribuição será de 3 carbonos na eletronegatividade. Por isso que na hora da substituição, eu tenho que carbonos terciários são mais atraentes eletronegativamente do que carbonos secundários, que são mais atraentes do que carbonos primários. Logo, a substituição será inicialmente, preferencialmente nos carbonos terciários. Depois é que eu vou fazer a substituição nos carbonos secundários e só então nos carbonos primários, tá? Então a pergunta que nós fizemos é se o composto é mais complexo, qual vai ser, aonde vai ocorrer a substituição? Nós sabemos que sempre será primeiro no carbono terciário, depois no carbono secundário e por fim no carbono primário. Então, se você tem um composto como esse, que vai sofrer uma halogenação, por exemplo, né? Uma halogenação, você vai pensar, ó, esse cara aqui é primário, primário e primário. Esse daqui é terciário, esse é secundário. Então, o processo de halogenação vai ocorrer preferencialmente aqui, com a substituição desse átomo de hidrogênio. Só então vai ocorrer substituições nesse carbono secundário e depois nos carbonos primários. Então, podemos dizer o seguinte, que o produto principal da reação seria esse composto aqui, ó, CH3, C, CH3. Aqui saiu o hidrogênio, entra o cloro. Aqui CH2, CH3 mais HCl. Seria esse o produto final, né? Que seria, no caso, o 2-cloro, 2-metil-propano, certo? 2-cloro, 2-metil. Na verdade, não é nem o propano, né? É o 2-cloro, 2-metil-butano, que tem aqui 1, 2, 3, 4. Seria o butano. Bom, pessoal, então, a gente encerra aqui, nesse momento, essas explicações sobre reações de substituição. Só recapitulando, lembrando que nós vimos que foi justamente o conceito de reações de substituição, remoção de um hidrogênio para colocar um outro elemento químico. Vimos também que essas reações de substituição elas se dividem em 3 grupos: halogenação, sulfonação, nitração. E em caso de compostos com cadeias mais complexas, a substituição sempre ocorre primeiro nos carbonos terciários, depois secundários e por fim nos carbonos primários. Ok, pessoal? Então a gente encerra por aqui. Boa sorte e bom estudo.